Bom dia, pessoal! Estamos aqui sábado de manhã fazendo um vídeo para vocês, para falar um pouquinho das perguntas que vocês vêm fazendo para a gente pelo Instagram, né? As perguntas sobre os materiais de encilhamento e as adaptações. A gente aproveita a oportunidade para convidar vocês, ainda esse ano ainda vai ter mais um workshop sobre esse assunto, né? Dia 24 de novembro, vai ser lá no Conexão Equestre, em Bragança Paulista. Aliás, né, um abraço, né, um beijo para a equipe lá do Conexão Equestre, para o Keter. Dia 24 tamo junto, tá? Nos nossos últimos stories, a gente abriu para perguntas, né, sobre esse assunto. E a gente percebe que ainda tem sempre a pergunta: e aí, no meu atendimento, né, na minha sessão, eu uso a sela ou eu uso a manta? Né? Essa é uma pergunta que sempre tem. Não tem receita de bolo, certo? Muitos autores, né, estudam sobre isso, já tem evidências, né, mostrando alguns resultados, algumas características de cada material linkado, né, com o movimento do cavalo ao passo. E a gente vai falar rapidamente sobre uma das características, tanto da sela quanto da manta, que vão ajudar vocês no dia a dia a escolherem um material adequado quando se trata de montaria. É importante a gente ressaltar para vocês que essa parte em relação à adequação postural sentada, né, realizada de forma funcional, seja na sela ou seja na manta, ela faz parte de uma área que é a tecnologia assistiva, né, pensando nesse público que a gente atende, das pessoas com deficiência, da reabilitação. Sempre tendo em vista promover o quê? Autonomia, dar mais função, né, para esse público que a gente atende, certo? Então, é muito importante que vocês saibam que não se restringe só à questão da adequação postural sentada, que a gente tem uma gama de coisas aí que a gente tem que pensar e refletir, que a gente fala, né, no nosso curso, no workshop. Então, só para vocês saberem, dentro disso entraria a acessibilidade, como a gente pensa a nossa rampa de acesso para fazer as transferências, uso ou não uso de capacete, tipos de rédeas adaptadas com pegas diferentes, sela adaptada, diversos tipos de sela, diversos tipos de manta, né, estribo se usa, se não usa, os tipos de estribo, gente, é muita coisa, né, e por aí vai. Então, tudo isso diz respeito à área da tecnologia assistiva, né? E eu, como terapeuta ocupacional, né, para quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu sou terapeuta ocupacional. É um dos profissionais que estuda desde lá da graduação essa área da tecnologia assistiva e tem muitos terapeutas ocupacionais atuando nessa área e se especializando nessa área, que é o meu caso, só que eu busquei me especializar dentro da área das atividades e terapias assistidas com cavalos, né, que no Brasil ainda não temos esses profissionais se especializando dentro dessa área. Então, hoje a gente vai falar sobre essa pergunta que fazem sempre a esse respeito, né? E aí, vamos escolher a manta ou a sela? Então, vamos lá, uma característica de cada material que vai ajudar vocês a escolherem no dia a dia o que é mais adequado. Então, gente, só para esclarecer, tá? Vai falar assim: nossa, a Júlia tirou tudo isso da cabecinha dela? Não, a Júlia não tirou isso da cabecinha dela, né? Embora eu estude muito nessa área, tenha me especializado fora do país, aqui dentro, especificamente nessa área, eu queria mostrar para vocês que tem muitas coisas publicadas, tanto em artigos científicos como em livros, que tratam especificamente desse assunto, tá? Então, eu vou mostrar aqui muito rapidamente para vocês, tá bom? Um dos livros é desse Hernandes, desse Brady, que, ó, olha que legal, é um manual, olha a largura, gente, do manual. E aqui tem capítulos que falam sobre muitas coisas, né? O nome do manual é sobre atividades e terapias assistidas com cavalos, ó, como vocês podem ver. E aqui dentro, gente, ó, tem capítulos que enfatizam muito a questão do movimento do cavalo em relação à pessoa que está em cima, dos materiais. Então, é bem legal esse manual, tá? Outro material são esses 3 livros aqui.
tá? Tem esses dois aqui, ó. Tem parte 1 e 2, que é da Bárbara Engel, que é uma terapeuta ocupacional que se aprofundou e se especializou só nessa parte, né, das terapias com o uso do cavalo, tá vendo? E ela fala de estratégias. E aqui nesses manuais dela também, ó, e aí tem esse terceiro, que é só sobre a reabilitação com o uso do cavalo, olha que legal. E ela fala muito dos equipamentos, seja da parte da acessibilidade, de transferência, dos próprios materiais usados nas terapias, seja na parte de montaria, seja de solo, tá? E aqui no Brasil mesmo, gente, a gente tem vários artigos que corroboram com esse pensamento e com essa linha que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, né? Tem um dos profissionais aqui no Brasil, que é o Fernando Coppetti, que tem vários artigos publicados, seja ele como escritor, como orientador. Tem da Ana Paula, que fazem justamente, dão esse respaldo pra gente, né? Juntando evidências de que o uso da sela ou da manta influenciam, né, nos estímulos que as pessoas recebem quando estão em cima do cavalo, e que os diferentes tipos de solo, enfim. Aí, uso ou não uso do estribo, isso é muito legal para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre o assunto. E aqui no Brasil, gente, como eu disse para vocês, tem esses artigos, né, científicos publicados, que é muito legal. E tem um outro livro que não está aqui, que eu não falei para vocês também, que é da Daniele Titério, né, que faz parte lá da Escola Italiana de Reabilitação Equestre, que é muito como a gente se estruturou aqui no Brasil, vem muito da escola italiana, né? E ela tem um livro muito legal que chama Tratado de Reabilitação Equestre, né, traduzindo para o português, e que lá ela fala, né, da questão dos materiais, ela fala como esses materiais influenciam, do uso ou não uso de órteses, de forma geral, durante a montaria. Então, tem bastante coisa sobre essa área, tá? Recentemente, o nosso querido Silas lançou aqui, ó, um livro também, que tem um capítulo falando só sobre materiais de encilhamento, que é bem legal, porque, gente, o material de encilhamento é um universo muito amplo, né? E quando a gente pensa o uso terapêutico funcional deles para as pessoas com deficiência, isso se torna uma área da tecnologia assistiva, né? Então, para quem quer estudar também, é um livro bem bacana. Então, vamos agora para a pergunta, né, chave. Então, vamos lá, né? Sela ou manta? Gente, tem muitas características que diferenciam esses dois materiais, a gente vai falar de apenas uma, tá? Que aqui já tem mais comprovação científica, né? E que é legal vocês saberem. Então, vamos lá. A sela, independente do tipo da sela, porque aí a gente vai entrar num outro assunto, tá? Que tem 1000 tipos de sela. Quando a gente pensa a sela, né, unindo o movimento do cavalo mais a pessoa que está em cima, porque é todo um conjunto, né? O que acontece? A sela, ela proporciona, ela potencializa o movimento antero-posterior, que é o para frente, para trás, né, no plano sagital, e ela diminui os movimentos látero-lateral, de um lado para o outro, de elevação e abaixamento, e os de rotação, tá? Ela diminui um pouquinho esse tipo de movimento e potencializa esse para frente e para trás, tá? Já a manta, não. A gente, quando monta na manta, né, ou os nossos usuários e praticantes, recebe todos esses estímulos de movimento de uma forma mais difusa e sem um filtro, né? Que a gente pode dizer que a sela, de certa forma, ela faz um filtro desse movimento. A manta, não. A gente recebe como tá ali. Né? Se o cavalo ainda então tem um tipo de conformação e um tipo de movimento, né, de um jeito de se locomover que potencializa mais isso ainda, o praticante vai receber todos aqueles estímulos daquela forma. Então, o que é legal a gente pensar? Poxa, se no desenvolvimento humano, quando a gente adquire o equilíbrio, a gente adquire primeiro no plano sagital, que é nesse aqui, ó, para frente e para trás. Depois o de um lado para o outro. Depois o de rotação, que é o último que a gente adquire no desenvolvimento humano. Então, quando a gente vai atender principalmente pessoas ou com disfunção neurológica ou com alteração do neurodesenvolvimento, que tem, né, dificuldades em relação a isso,
a gente tem que saber dosar. Se a gente já vai pôr direto na manta, que é um bombardeio de estímulos, e pode ser que a pessoa ainda não tenha como receber tudo isso de estímulo, ainda não esteja preparada, ou a gente vai botar primeiro na sela. Eu não tô falando aqui que ou a sela é certa ou a manta é certa. Não. Tudo vai depender de como está esse praticante, do que você tem como objetivo com ele, e você sabendo a característica de cada material, pode ser que você use num dado momento a sela, depois mais para frente, né, nos atendimentos, pode ser que você queira mudar esse material. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, vocês sabendo já dessa característica diferente, né, que tem entre a manta e a sela, já pode ajudar vocês a pensarem um pouquinho mais na hora da escolha desse material. Tem diferenças muito importantes de um material para o outro. Hoje eu falei de uma delas, né? Mas é muito importante que vocês saibam. Então, gente, por hoje é isso, né? A gente respondeu basicamente uma pergunta que fizeram pra gente muitas vezes, né? De várias pessoas que seguem a gente no Instagram. E eu queria fazer um último convite para vocês para participarem do nosso workshop, né, do nosso curso, que vai ser agora 24 de novembro, para vocês entenderem melhor isso, né? Que tipos de sela existem, que tipo de mantas existem, como dá para adaptar uma coisa ou outra, o que dá para usar junto com esses materiais, atividades de solo com cavalo, como higiene e alimentação, o que dá para adaptar, o que é legal ter, né? E aí por aí vai, acessibilidade, outros equipamentos. Gente, é um universo muito grande, né, que eu não teria nem como falar por vídeo aqui com vocês. Então vocês estão convidados, tá bom? Querendo se inscrever ou saber mais informações, é só mandar um e-mail para Abre, tá bom? Que tá aí na telinha para vocês.